O budismo de Teresina, aqui em Teresina, o budismo tibetano, né? Ele começou com a Eliane Pacheco, que reuniu um grupo no Espaço Luz, que era um espaço de práticas alternativas no Jockey. Começou um grupo pequeno onde a gente fazia a leitura dos Portões da Prática Budista, um livro escrito por um grande mestre tibetano, Shagdu Tulku Rinpoche, que chegou a vir aqui em Teresina. E a gente fazia a leitura do livro, entoava alguns mantras, né? Logo depois a gente saiu do Espaço Luz, andamos por outros espaços, né? Praticando em casa, até que a Eliane e o Carlos, o marido da Eliane, resolveram construir esse espaço aqui. Eu pensei em construir isso aqui. Eu convidei o Rinpoche, que é aquele que está lá em cima, para vir aqui a Teresina, Piauí. E mostrei essas terras que eram nossas. Eu tinha uma parte dessas terras aqui. E aí eu perguntei para ele se eu deveria fazer alguma coisa aqui, né? Eu tinha pensado em fazer uma pequena sala de meditação, que era o suficiente para a gente, porque era um grupo que a gente já vinha alguns anos, nós já vínhamos praticando, até às vezes em casas de pessoas, estudando nessas casas, porque assim, cada semana era na casa de um. E ele veio aqui em junho de 2002 e de repente eu passei com ele por aqui e falei, eu tinha pensado aqui nesse lugar, mas não sei, isso aqui era um armazém que tinha caído. Aí ele falou para mim, do it, né? Faça. E fez um sinal como se abençoando isso aqui. E aí eu recebi esse dinheiro, fiquei pensando o que fazer. Aí eu consultei a minha família, falei, o que vocês acham? Eu queria fazer alguma coisa para as pessoas, porque eu já estou estudando budismo há muito tempo, eu acho que eu poderia contribuir de alguma forma num local mais fixo para essas pessoas. E aí meu filho disse assim, o mais velho disse assim, mãe, você gostaria tanto de viajar pelo mundo, por que você não pega esse dinheiro e viaja? Eu falei, sim, mas eu vou estar sozinha, e o que isso vai contribuir com as outras pessoas? Conheci o budismo há aproximadamente um ano, por intermédio de um amigo meu. Ele faz direito comigo na Federal também. E a gente ia junto para casa e a gente gostava de conversar sobre várias coisas. Dentre elas, geralmente surgia temas budistas. E eu, como já digamos assim, um estudante extraoficial de psicologia, de liderança, essas coisas, a gente sempre costumava conversar sobre coisas que, no fim, geravam comentários sobre a visão budista. E de comentário a comentário, eu me interessei, comecei a perguntar mais, até que ele disse que fazia parte do templo, que é esse templo, e eu fiquei de conhecer. Conheci o budismo há mais ou menos uns 2. Assim, através do mesmo amigo, um amigo em comum que nos trouxe aqui. E aí a gente começou a debater sobre assuntos que tangenciavam sempre o budismo, porque o budismo é uma religião, uma filosofia de vida, você que decide. Tem um debate bem quente em relação a isso, né? E o budismo tem uma corrente de filosofia que eles pensam em toda essa vida palpável. O budismo trata principalmente do real, do palpável. E isso é uma coisa que falta um pouco na gente. Por exemplo, meditar. Meditar ele é mais ou menos simplesmente, a melhor definição que eu tive é que meditar é simplesmente parar e ver o momento, ver o presente, sem julgar. Então, é aí que o budismo entrou para mim, como uma coisa que te acalma, que te equilibra. Não considero o budismo uma religião, tá? Assim, é mais uma filosofia de vida, ok? Tá? Então, assim, ela me deu mais amplitude para entender o meu lado espiritual, tá? Eu até brinco com os meninos aqui, eu digo assim,
Eu digo que Buda me ajudou a ver o meu Cristo de uma forma mais desencanada. No budismo eles dizem o seguinte, tá? Que para você alcançar a iluminação, você tem que se voltar para o interior. Tá? Cristo disse isso. De outra forma, o reino de Deus está dentro de vós. Tá? Quer dizer, por exemplo, você vê a mensagem de Buda. Buda diz o seguinte: a tua felicidade está quando você promove a felicidade do outro. Cristo disse isso também, né? Entendeu? Olha o próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa, entendeu? Então, se você for ver em todas as religiões, vai ter essa essência, essa mesma coisa que leva ao mesmo lugar. Eu vim aqui, me identifiquei, achei legal, tá? O culto, tá? As práticas, tá? E principalmente a mensagem, né? Tá, assim, o que a Anisamba fala muito, tá, é a maneira de você ver as coisas, tá? Isso é que você tem que aprender a mudar o foco, tá? Porque ela lembrava muito pra gente o seguinte: ela disse, você pode ver uma coisa como um infortúnio na tua vida, de repente você diz, ah, cara, isso é um infortúnio na minha vida, mas você pode ver como um desafio aquilo. Então é você que cria o problema. É você que faz a tua vida ruim, tá? Entendeu? A minha vida, eu não sou infeliz porque meu filho não me compreende, porque minha mulher não me compreende, porque minha mãe briga comigo, porque eu não tenho o carro que eu quero, porque eu não fui para Paris. Não é por isso, cara. Entendeu? Eu não sou feliz. Minha felicidade depende de mim. Não depende de nada externo, cara. Então, assim, o budismo me ajudou a ver isso. Essa coisa do caminho do meio, ele vem de uma parábola de Buda, que ele passou 10 anos meditando, eu não sei dizer o tempo ao certo, porque é um mito, né, é uma lenda. Então o tempo certo, assim, uns dizem 7 anos, uns dizem 10, entendeu? É um número meio cabalístico. Então, ele estava meditando embaixo de uma árvore, ele meditava com os yogis, então ele não comia, ele não bebia, entendeu? Ele mortificava realmente o corpo. Aí quando ele estava sentado embaixo da árvore meditando, passou um barqueiro ensinando um rapaz a tocar harpa. E aí nesse momento ele falou assim, a corda da harpa não pode ficar nem esticada demais, porque ela rompe, e nem frouxa demais, porque não toca. E nesse momento Buda compreendeu que o caminho do meio era o mais palpável a seguir. O budismo é uma religião conhecida como uma religião da liberdade. Ele não te prende, não tem essas amarras, entendeu? Tanto que você vê esses arcos que tem na China, na Índia, eles chamam de porteira sem porta, que é o conhecimento da mente, a liberdade, entendeu? Ele te dá aquela liberdade de passar. Por exemplo, a meditação chega em um determinado momento que você fica, nossa, eu não aguento mais, fica pensando sozinho, a sua cabeça fica pedindo, os pensamentos vêm e vão. Então isso é que ele chama de porteira sem arco sem porta, porteira sem porta, porque ele não te prende. Você é quem decide o quanto você vai. Não há nada de diferente, por exemplo, entre o praticante budista e o praticante católico sobre a responsabilidade, sobre o temperamento. Aí a gente pode colocar algumas questões, né? Se, por exemplo, será que as pessoas mais calmas tendem ao budismo, as pessoas mais agitadas tendem ao islamismo radical? Ninguém sabe, é uma coisa, como a própria Cris disse aqui, de causas e condições que te levam a determinado lugar. É muito complexo dizer isso, mas, por exemplo, quanto à questão do temperamento, às vezes, por o fato de ser uma religião, digamos assim, vista por nós como mística, né, como você vê aquele monge careca e meditando, você pensa que ele é um deus, você pensa que ele é alguém sobre-humano. Todo mundo que estuda o budismo, você olha e vê, olha, aquele cara não deve fazer nada de errado, ele não deve ficar nervoso, ele não deve beber, ele não deve ficar com raiva. Isso não acontece com ele porque ele é sobre-humano, quando isso na verdade não é verdade. Até mesmo os mestres que conseguem o que a gente chama de iluminação, que é a libertação do corpo físico, no sentido mais ou menos figurado, não livram o mestre, por exemplo, de ficar nervoso ou de ficar irritado com determinadas coisas. Os mestres ficam irritados. Agora, a diferença é que eles não se deixam levar pela irritação, eles não tomam decisões pela irritação. Então, o objetivo das pessoas que estão aqui hoje praticando no templo é conseguir um nível de prática, não só de conhecimento de leitura, mas de
concentração, de meditação, que não deixa ele se seguir pelos instintos. Essas estátuas que tem no interior do templo, elas representam vários Budas, né? E eles que fizeram promessas de enquanto todos os seres não se liberarem, eles não pararem de trabalhar, ou até de renascer. O Dalai Lama, por exemplo, ele é uma reencarnação do Buda da compaixão, Avalokiteshvara. E essas estátuas, elas estão aí para nos lembrar, né, da nossa natureza primordial, da nossa natureza pura. E a gente tem, quando a gente vê uma estátua dessa, a gente tem que procurar lembrar sempre da qualidade destes seres e tentar procurar ter as mesmas qualidades.